Quando as pessoas estão procurando melhorar sua espiritualidade, mesmo no mundo não cristão, onde elas não envolvem Cristo, é isso que eu quero dizer, elas acabam passando por um tema que está na Bíblia, que é a leveza. A importância da leveza na vida, ter uma vida leve. Jesus diz em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, ele diz assim, olha, o meu fardo é leve. Isso era muito importante para as pessoas da época dele, porque os fariseus colocaram um peso tão grande nelas, que para elas poderem agradar aquele Deus implacável, era uma coisa terrível, era muito difícil, era uma vida muito pesada. Além das taxas, dos impostos dos romanos, ainda que era terrível, ainda tinha esse peso da igreja da época, que era uma coisa horrorosa, terrível, diz a história e a própria Bíblia, né? Então, Deus nos ensina uma coisa que nós ouvimos falar muitas vezes, uma frase bem simples, né? Menos é mais. Muitas pessoas estão com muitas dívidas, por exemplo, e aí elas levam uma vida muito atribulada, a mente toda cheia de coisas para fazer, para pagar e não tem dinheiro. E aí briga e mais briga em família, porque um começa a culpar o outro por isso. Vários casamentos, eu não lembro os números agora, chegam ao divórcio por falta de dinheiro. Então, nós somos muitas vezes alertados, até por economistas, né? Esse não é um assunto simplesmente religioso e espiritual. Ele abrange muitas outras coisas, abrange também a parte médica, né? A saúde, né? Nós somos, principalmente depois de uma certa idade, nós somos alertados a não comermos muito, o corpo já não precisa de tanto alimento, né? Muita gente come demais, né? Aqui no Brasil, a gente que já tem uma experiência pela Europa sabe a diferença. O brasileiro, ele come muito, mais do que ele precisa, né? E muitas vezes isso vem já de um espírito que está muito agitado, né? É uma compensação, né? A comida, ela traz um certo conforto ali para a pessoa, então ela come demais para ver se tem uma vida mais tranquila, mas é o contrário, né? A vida tem que ser leve até nessa parte, né? Da alimentação, né? Temos um corpo mais leve possível, né? Não estou falando que a gente tem que ser magrelo, né? Não é isso. Não estou falando se os magrelos têm mais felicidade, mais saúde, é bem possível que sim. Mais felicidade, não, né? Então nós somos ensinados, né, a leveza pela palavra de Deus muitas vezes, né? Até quando Jesus foi batizado, né, vem a pomba ali, né, sobrevoando, né, naquela leveza. Tudo isso aí não é simplesmente uma coisa simbólica, né? Tem uma lição, tem uma mensagem, né? Nós vemos o batismo, né? Ele é feito com água, né? Uma coisa que refrigera, né? Não é uma coisa dolorosa, né? Tem religiões na África, né, onde a pessoa passa por uma tortura, né? Corta o corpo e tira sangue para poder agradar o Deus deles e coisas semelhantes. Então, esse assunto não é fora de moda, pelo contrário, precisamos muito aprender sobre a leveza, né? Eu gosto de vez em quando, assisto vídeos do Dr. Augusto Cury e ele fala sobre esse assunto com outras palavras, né? Ele fala assim, hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma, né? Então como é que pode isso, né? Isso é desnecessário, né? Então pega já uma criança, já enche a cabeça dela de informações só para poder agradar alguém, né? Que eu não quero nem falar aqui sobre o assunto, mas cuidado, né? Será que nós estamos tirando a inocência da criança antes da hora, né? Será que estamos dando tantas atividades que essas crianças estão ficando
obesas, deprimidas, diabetes, etc. Por causa dessa vida, nós estamos dando muito e não há necessidade de tudo isso. Nossa cabeça hoje está cheia de informações inúteis, que a sociedade, a mídia passam para nós muitas, mas muitas informações inúteis. Então nós temos que ser extremamente seletivos, né? Então, até em busca de notícias, né, nós deveríamos ler em vez de ouvir, porque aí você lendo, você escolhe o que você quer se informar. Quando você está assistindo, eles passam para você aquilo que eles querem, né? Então você fica sabendo que um time lá de Juazeiro do Norte marcou um gol. Aí, para você, que interessa isso, né? Só estou dando um exemplo. Então, o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, logo após ele falar da fé, da importância da fé, no capítulo 11 inteiro, ele fala só sobre a fé, ele chega a entrar no capítulo 12 e fala assim, olha, por causa disso, dessas testemunhas que nós temos, nós devemos olhar para Cristo, sermos transformados por esse olhar, deixando todo o embaraço. Ele fala o pecado e o embaraço. Vou falar um pouquinho rápido sobre o embaraço, porque tem a ver com o assunto que nós estamos falando. Nós temos que ter uma vida desembaraçada, o apóstolo Paulo está dizendo. E nós temos permitido que a vida, que o consumo, entre outras coisas, o consumo principalmente, tem deixado a nossa vida tão embaraçada que nós não temos tempo de viver. Nós não temos. Nós estamos trabalhando só para pagar contas. E nós não podemos viver assim. Isso não é vida espiritual. Isso não é o ideal de Deus para nós. E isso tira a leveza da vida. Se nós não tivermos uma vida leve, nós não vamos ter uma vida espiritual, nós vamos ter uma vida feliz, nós não vamos ter uma vida equilibrada. Nos estudos da Bíblia que eu fiz, você não acha, várias traduções, né? Pelo menos a minha, que é a Ferreira de Almeida, você não acha a palavra felicidade, né? Mas você acha a palavra harmonia, porque é um sinônimo, né? A sua vida tem que ter essa harmonia. Sem leveza, você não vai ter harmonia. Sem harmonia, você não vai ter felicidade. E você vai produzir menos. Quando você está carregando um peso, você produz menos. Quando você carrega um peso muito grande, você fica concentrado. A sua atenção fica focada no peso. Você não tem tempo de olhar para o lado. Não tem tempo de respirar. Não tem tempo de criar, né? Esse espírito criativo tem que ter leveza. Isso já falam muitos coaches, já avisam isso há muito tempo, né? Dessa leveza, né? Muitos gênios, né? Como o próprio Da Vinci, né? Tinha momentos de leveza, né? Muito grande, e outros cantores e compositores, eles estão ali na rede, né? Pensando, e uma vida ali calma e tranquila, e eles pegam e começam a criar coisas, né? Criar arte, né? Aqueles que são amantes de arte, como eu sou, sempre essas pessoas quando elas criaram, era um momento de leveza, né? Raramente era um momento de tensão, né? De ódio, ou de uma vida pesada e de contas para pagar. Não, raramente. A maior parte estava no momento de relaxamento, né? O pessoal gosta muito de falar hoje do relax, né? Então, procure isso para você. Isso não quer dizer uma vida de preguiça, não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que a Bíblia está falando. Ela está falando, como diz o apóstolo Paulo, viver uma vida desembaraçada. Se desfaça de compromissos desnecessários. Se desfaça, sabe? Tem pessoas, eu vejo assim, homens, né? Já estão com uma certa idade e ainda estão preocupados em jogar futebol, né? E aí eles se machucam e deixam de ir ao trabalho
e começa a ganhar menos dinheiro. Estou dando um exemplo, entre outros muitos que eu poderia dar. Então a pessoa está ali no domingo, né, que é o dia de descanso, aqui perto da minha casa tem campo de futebol, eu vejo a reação, né? Então o sujeito está ali, torce o pé, se machuca, ele briga com os outros, né? Às vezes sai ali no soco mesmo, e aí sai do jogo, enche a cara de cerveja, de churrasco, né? Aí passa o dia como? Como que ele passa o resto do dia, né? Com a família, né? Provavelmente dormindo, né? Pesado e roncando, né? Isso aí não é leveza. Isso não é leveza. Isso aí é o que diz um dos discípulos de Freud, é uma compensação. A pessoa já está com algum problema e ela quer compensar de alguma forma, e toda compensação, diz o discípulo de Freud, traz consigo uma certa deformação. Então, em vez de a pessoa melhorar, ela deforma ainda mais. O que ela deforma? O caráter. Deforma o caráter, deforma a mente, a forma de pensar, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos viver uma vida leve e desembaraçada, em nome de Jesus.